É muito gostoso sempre. Olha, a gente vai começar logo de cara falando do Azulão. Mas antes de a gente chamar esse primeiro VT, deixa eu perguntar aqui aos nossos convidados. Madison, em 2016, você lembra onde estava, como era a situação em 2016? Olha, pelo que eu recordo, o CSA estava buscando um calendário, né? Estava buscando melhorar a situação, porque a situação não estava fácil para o Azulão. Então, se eu não estiver enganado, o CSA estava à procura de novos horizontes. Ô, Léo, acertei? Acertou, tá por aí. Ô, Léo, o que você lembra do pequeno Leonardo Freire em 2016? Mudou muita coisa de 10 anos para cá? Mudou. Evoluiu. Caiu um pouquinho de cabelo, né? Mudou com certeza. Presta atenção. Pois é, mas 2016, Guilherme, passado aí todo esse tempo, então assim, você agora fez realmente refletir como era o ano de 2016, memórias, puxar um pouco mais, mas 2016 realmente é um ano que deve ser lembrado aí pelo torcedor do CSA, porque começou aquela arrancada do CSA até a Série A, mas certeza que o CSA estava no Mutange. Com certeza. Em 2016 eu estava pitirrototinho ainda, eu estava adolescente, 16 aninhos, estava crescendo, nem pensava em vir para a TV. Mas, inclusive, a gente preparou um VT super especial para o torcedor azulino lembrar como era o mundo na última vez que o CSA disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Bora dar uma olhada. A passagem do tempo é implacável. Às vezes, a sensação é de que ele passa depressa. Quando olhamos para trás, já se passaram 10 anos. Você aí, você lembra o que aconteceu no mundo do futebol em 2016? Quando janeiro chegar, completaremos o início de mais uma década, entre 2016 e 2026. Naquele ano, o torcedor do CSA viveu uma reviravolta na sua história. Era o começo de uma ascensão, a saída do clube da Série D à elite do futebol brasileiro. Mas vamos por partes. Em 2016, em Alagoas, existia uma diferença de 8 títulos estaduais entre CSA e CRB. O Galo tinha 29 e o Azulão 37. Essa distância foi encurtando. Naquele ano, o CRB foi bicampeão alagoano, o que depois se transformaria no Tri, em 2017. A diferença atualmente é de 5 títulos estaduais, com o CSA à frente. Saindo dessa rivalidade e indo para o Agreste, o Asa estava na Série C, lutando para chegar na segundona do Brasileiro. Mas a derrota para o Guarani nas quartas de final foi amarga para o torcedor. Pela segunda vez seguida, o fantasma não assustou. E o pior, um ano depois, caiu para a Série D. Quem ficou perto de celebrar o acesso foi o torcedor regatiano. Com Mazola Júnior no comando do Alvirrubro, o CRB somou 58 pontos na Série B. Quando todo mundo achava que ia, não foi. No fim, apenas a 7ª posição. Atlético Goianiense, Avaí, Vasco e Bahia subiram. No Nordeste, quem alçava voos maiores era o Sancinha, campeão da Copa do Nordeste diante do Campinense. O clube pernambucano estava na elite do futebol brasileiro em 2016. O elenco do Santa Cruz tinha nomes experientes. O lateral Léo Moura, Keno e o ídolo Grafite. Nacionalmente, o protagonismo era de Palmeiras e Grêmio. O tricolor gaúcho encerrou o jejum de 15 anos sem uma conquista de expressão. Com Renato Gaúcho à frente do time, o clube foi campeão da Copa do Brasil. Já o Palmeiras, aquele ano, reservou o episódio mais triste do futebol brasileiro. Não foi dentro de campo. Em novembro de 2016, o avião que levava a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana caiu. 71 pessoas morreram. O ano também teve o Chile bicampeão da Copa América, no centenário da competição. Na Libertadores, o Atlético Nacional levantou a taça, mas foi o Brasil quem agitou o mundo do futebol. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a seleção brasileira, liderada por Neymar, trouxe o inédito ouro olímpico. Venceu a Alemanha. Para muitos, vingando a derrota na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Mas isso daí é melhor a gente deixar pra lá, né? Vamos encerrar por aqui. Foi um ano bom, né, senhores? 2016 o CSA subiu, o CRB foi campeão alagoano, o Asa ainda estava na Série C, então todo mundo tinha um motivo para comemorar. 10 anos depois, e olha a nossa situação. O CRB ainda está na Série B, Asa e CSA na Série D. Não sei não se a gente melhorou ou piorou, mas pelo menos foi um ano bem marcante. Inclusive, para falar disso, continuar falando sobre o CSA, na verdade, eu vou chamar aqui o nosso Ricardo Amaral para conversar com a gente. Ricardo Amaral, que fez aí essa matéria super especial. Ricardo, em 2016, você já estava no jornalismo, já tinha a barba também. Traz aí a informação do CSA. Boa tarde para você. A barba do jeito que ela está hoje não tinha não, mas no final de 2016 eu estava apresentando o TCC e concluindo, né, o curso de jornalismo. Inclusive, o pessoal me mostrou uma foto hoje de lá na UFAL, a turma, né, naqueles quadros que ficam. Então foi o ano de 2016, bem lembrado, ou seja, quase 10 anos, o tempo está passando muito rápido. Mas aproveitando aqui para falar ainda sobre o CSA, né, pegando essa emenda aí do VT, o Ciel, né, que é o cara ali da frente, o atacante que chegou há pouco tempo, fez apenas 3 jogos, até chegou a marcar 2 gols, né, mais 2 gols que foram anulados. Ele tem contrato com o CSA até o final do campeonato alagoano do ano que vem. No entanto, existe uma movimentação para segurar o Ciel até o final da próxima temporada. E aí uma informação muito que a gente precisa dar o crédito, né, para Araújo, que é comentarista do Timácio, e também o repórter Warner Oliveira, eles trouxeram que essa movimentação está bem encaminhada, principalmente com a participação do João Feijó. Ele, juntamente com que está à frente do CSA nesse momento, está alinhando para que a qualquer momento o Ciel assine essa extensão de contrato até o final do próximo ano. Lembrando que o Ciel recentemente estava no Ferroviário, né, jogou até a Copa do Nordeste, um jogador que conhece muito bem a competição, a Série D, que vai ser a principal competição do CSA no próximo ano. Fez algumas temporadas já pela própria competição, então ele é um cara experiente para comandar lá na frente. Mas vale lembrar também que é um cara já de 43 anos, né? Tem que ter outras opções, tem que ter um elenco realmente que diversifique, onde tenha a condição de colocá-lo ali quando for possível, mas também não dá para arrebentar com o cara, né? Se você não tiver outras opções, pode ficar muito complicada a temporada. A gente até viu esse ano que tinha, por exemplo, o Thiago Marques, tinha o Igor Bahia, jogadores que em um determinado momento caíram de produção e ninguém conseguiu suprir essa ausência, né, de gols, de criatividade. Então, tem Ciel, 43 anos, mas é bom sim ficar de olho no mercado para trazer outros jogadores. Isso me faz lembrar, né, a idade do Ciel me faz lembrar também que nós temos o Fábio no Fluminense com 45 anos, o Nenê também na Série A do Brasileiro jogando pelo Juventude com 44 e o Ciel muito provavelmente estará na Série D pelo CSA com 43 anos, daqui para lá com 44, e pode ser sim um nome importante para essa temporada que está para chegar para o Azulão. É com vocês, viu? Ô, Ricardo, eu vou pedir para você ficar aí ainda com a gente, porque segundo a produção apontou aqui no nosso ponto, tem uma foto aí que é para mostrar para a galera de casa, uma foto reveladora de 10 anos atrás. Bota aí, meu diretor, essa famigerada foto que eu quero dar uma olhada também. Não sei nem... Rapaz, José Ricardo Amaral da Silva Filho. Rapaz, que fase fantástica, né? Eu devo estar vermelho agora na tela aí, porque por essa eu não esperava não. O Você Não é L1 veio parar aqui no Gazeta Esporte. Né? E bem que ele falou, tava sem barba, mas tava chique, viu, Ricardo? Parabéns aí pelo TCC, viu? Valeu, meu irmão. São lembranças muito boas. O TCC foi sobre violência contra a mulher. Foi muito legal o assunto, porque naquele momento a gente completava 10 anos da Lei Maria da Penha. Muito bom recordar. Valeu, Ricardo. Tamo junto. Até a próxima aqui no nosso Gazeta Esporte. E, senhores, já que a gente tá falando de tempo, né? Trouxe aí a informação sobre o Ciel. Ciel é um cara que há 10 anos atrás já era experiente. Imagina agora, 10 anos depois. Mas é um acerto, Madison, do CSA, renovar com o Ciel para toda a temporada de 26? É um jogador que o tempo vai passando, ele vai igual a vinho ficando melhor, né? Porque o Ciel... né? Quando o Ciel jogava no Asa, se eu não me engano, ele tinha um extracampo que não era dos melhores. Mas agora o Ciel é um cara que se organizou,
não é? Apesar de não ter aquela idade, né, assim, da explosão física, mas é um jogador que se dedica bastante e isso é fundamental no futebol, né? Apesar da idade, a gente sabe que tem jogadores como o Ciel que produzem muito bem, que correm o tempo todo e tem aquela história do jogador experiente que ele busca os atalhos. O cara, em vez de correr 100 metros, ele corre 20, porque ele sabe o posicionamento correto para ficar. Então, a experiência traz também esse conhecimento, né, de como trabalhar melhor. Então, o Ciel é realmente uma boa para o CSA, é um jogador que, a bem da verdade, é bom que se fale isso. O CSA não fez grandes jogos no momento que ele estava aí para cair, não é? Mas o Ciel, por exemplo, num jogo importante contra, salvo engano, a Ponte Preta, se eu não estiver enganado. Na Série C do ano, sim, na Série C desse ano. Ituano. Ele botou bola na trave, ele teve chance incrível e por pouco a bola não entrou. Se a bola tivesse entrado, o CSA poderia ter tido uma outra sorte, né, na competição. Então, é um jogador que vai ajudar com a sua experiência, também com aconselhamento aos mais jovens e também com todo o seu conhecimento de futebol, realmente. É um jogador valoroso, o Ciel, e eu acho que o CSA está acertando, né, em deixar alguns experientes para poder trazer realmente. É bom que se frise que tem que fazer um time mesclado com experiência e juventude, porque a juventude também traz a força física, né? Os jogadores que possam se dedicar pela causa azulina no ano que vem. É verdade. Olha, você aí de casa pode mandar mensagem pra gente no YouTube, TV Gazeta de Alagoas. Você, torcedor azulino, pode dar a sua opinião. Se é uma boa, é uma má, deixa a tua opinião que a gente lê aqui daqui a pouquinho. Ô, Léo, o que me preocupa nessa situação do Ciel é justamente a idade. E aqui eu não estou tirando mérito do Ciel, porque ele tem demonstrado, tem jogado bola. No Ferroviário fez gol a fole na Série D do Brasileirão. Mas mesmo assim, são 43 anos e 43 não são 23. E aí acaba, talvez, o Ciel não aguente a toada de uma temporada inteira. Queria saber a tua opinião. O Ciel é o cara para ser titular ou se é o cara mais para compor o time? Qual é a tua visão? Que chega para ajudar, né? Ele vai chegar ali com a experiência para ajudar. Claro, brigando por uma posição de titular. O Ciel chegou ao CSA agora, nesses últimos 3 jogos da primeira fase da Série C, meio que o CSA daquele desespero de contratação, vamos trazer o Ciel para ver se ele vai resolver a situação. Não conseguiu resolver, mas fez atuações com que o CSA fizesse um contrato com o Ciel até o final do campeonato alagoano. Se esse contrato vai ser estendido, aí depende da direção do CSA com o Ciel. Mas vejo sim como jogador que, como tentou, não deu, não evitou o rebaixamento do CSA na Série C, mas com experiência sim de disputar o campeonato alagoano com a camisa do CSA e ajudar. Quanto à questão de ser titular, aí vai depender do perfil do treinador, da filosofia e do esquema com que o treinador possa encaixar o Ciel se ele continuar no CSA para 2026. Mas é um jogador que, sendo titular, vai ajudar e muito. E deixa eu acrescentar uma coisa aqui na falinha do Léo com relação ao Ciel. Tudo também vai depender como o técnico Itamar Schulli vai utilizar o Ciel, como ele vai lançar. Eu lembro de um detalhe interessante. O Arrascaeta, no Flamengo, vivia se contundindo, vivia se machucando. Mas porque o treinador anterior ficava colocando o cara para jogar tudo que é jogo do começo ao final e era jogo importante, jogo que o Flamengo ganharia fácil e ele jogava tudo. Ou seja, terminou machucando e tendo problemas. Vivia com problemas físicos, apesar de ser um cara também um pouco já experiente, mas ele poderia render muito mais. Aí o Felipe Luiz, que é um garoto extremamente inteligente, que foi o que ele começou a fazer. Começou a economizar um pouco mais o Arrascaeta e aí o jogador começou a render mais. Quando você tem um jogo difícil, mais importante, você usa o Arrascaeta, que é um jogador que tem muito a dar tecnicamente ao time do Flamengo. Então, o Ciel é um cara que tecnicamente é muito bom jogador, mas é lógico que com a idade dele, ele não vai ter condição de render tudo ou sempre muito bem em todos os jogos. Então, se o Itamar Schulli souber lançar
né, o Ciel em jogos importantes ou economizar o jogador em momentos em que as partidas já estejam definidas, então vai ser útil realmente e o jogador vai render mais, vai render por mais tempo, né? Você não vai exigir muito do jogador que tem realmente algumas limitações de idade e é claro que possa atrapalhar um pouco se ele for muito exigido. Então é só saber lançar, é saber usar. Se souber usar, vai render bem. E não à toa, o apelido do cara é o Cruel, né? Para completar isso aí, também não pode ter aquele peso de vai resolver. Sim, claro. Não pode dar, mesmo com a experiência, com a idade, mas não ser aquele, se é quem vai resolver. Aí não dá para ter também essa carga em cima do jogador, mesmo com a experiência. E a gente sabe que a pressão da torcida do CSA, às vezes, é um pouco até demais, né? Esse ano a gente viu, né? Thiago Marques passava 3 jogos sem marcar um gol, misericórdia, era o pior atacante do mundo. Não pode ser assim, galera. Olha, a gente agora vai